Aqui na Jovem Pan, na sequência dessa cobertura especial, estamos no ar desde as primeiras horas deste sábado, desde ontem pela manhã, acompanhando tudo o que está acontecendo em Israel, atualizando para você a situação de momento, trazendo para você imagens do confronto, análise de especialistas, as informações das nossas equipes de reportagem, dos nossos correspondentes espalhados pelo mundo. E a gente agradece muito a você que está aqui nos fazendo companhia nesse início de tarde de domingo. Estamos atualizando a situação para você, mostrando em tempo real tudo o que está acontecendo em Israel. Comigo aqui o nosso editor de internacional da Jovem Pan, Marcelo Favalli. E agora, dou as boas-vindas também a mais um convidado. Está conosco também o doutor Eduardo Saldanha, doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. Eduardo, obrigado, em primeiro lugar, pela sua presença aqui com a gente nesse domingo. Bem-vindo. Eu que agradeço, Brown. Boa tarde. Eduardo, falando justamente sobre esse apoio americano a Israel, ainda tem essa dúvida, né, sobre como vai se dar na prática, mas o Favalli falava aqui, né, sobre a relação íntima que isso tem com a política doméstica, né? Isso reflete muito também, na sua opinião, queria te ouvir sobre isso, as movimentações políticas internas, tanto de Israel quanto dos Estados Unidos? Bom, Brown, na verdade, momentos como este, né, que são trágicos, efetivamente, mas acabam desvelando as máscaras dos oportunistas, né? No sistema internacional, teremos aí a presença de diversos oportunistas que, em certo momento, nunca apoiaram uma causa ou outra, mas de forma bastante, poderia dizer, estranha, aparecem indignados com regimes, com grupos terroristas que os mesmos apoiavam por muito tempo, né? O que diria sobre os democratas, né? Os democratas que já não têm uma relação muito boa com o atual governo de Israel, e sempre estiveram muito mais à esquerda e muito mais próximos à causa palestina do que os republicanos de Donald Trump, têm tentado aí nesse momento tender para um dos lados, para que a opinião pública, principalmente dos Estados Unidos na política interna, fique ao seu lado. Nada mais natural. Natural também seria a participação do Hezbollah, xiita, ao lado de um Hamas sunita, né? Então, este é o momento dos oportunismos no sistema internacional. Oportunismo esse que certamente o governo brasileiro embarcará. Marcelo Favalli, tem pergunta, Favalli, para o Eduardo? Eu tenho sim. Eu queria aproveitar a expertise dele no direito internacional. Eduardo, isso é uma informação oficial que veio de Israel ainda no sábado, que uma das primeiras atitudes da contraofensiva não seria apenas militar, mas cortar o fornecimento de eletricidade em Israel. Eu ouvi de um contato que eu tenho no mundo árabe, muito ligado às pessoas que moram na faixa de Gaza, em que o consenso se já cortaram a eletricidade, diminuir o fluxo de água vai ser uma questão de tempo e outras restrições, como a chegada de comida, chegada de suprimentos a hospitais, mais do que necessário diante do número de vítimas na faixa de Gaza, feridos e tudo mais, suprimentos que vão para as condições mínimas de vida da população. A minha pergunta é, o quanto isso esbarra no direito internacional, né? O direito à vida, o direito às funções básicas de sobrevivência, água potável, eletricidade, comida, estão previstas na Carta dos Direitos Humanos da ONU, em que todos esses personagens que eu estou falando são signatários. Eu queria falar como é que fica o direito internacional observando aí essa restrição de Israel à faixa de Gaza como resposta a essa ofensiva diante como um elemento de guerra, né? Na verdade, a gente se encontra num momento bastante sui generis, né? Há muitas comparações sendo realizadas com os conflitos entre Ucrânia e Rússia, mas, na verdade, o que nós temos nesse momento é um conflito, embora tenhamos a perspectiva de que o Hamas tem seu braço político, o seu braço armado. A conduta do Hamas foi uma conduta terrorista. Então, num primeiro momento, o que tem que ser realizado é o enquadramento da posição do Hamas para que as regras de direito internacional possam ser aplicadas. O Hamas é um grupo terrorista? Promoveu uma ação terrorista? Ou promoveu uma ação política equivalente ou equiparável a uma ação de Estado? Porque, nesse sentido,
Nós temos que ter um entendimento que os princípios da Convenção de Genebra e seus protocolos aditivos, adicionais, eles resguardam as relações conflituosas entre Estados. Mas, nesse momento, eu tenho um ator que não sabemos em que posição se enquadra. Um ator que faz reféns civis. Um ator que, de repente, busca como mecanismo de conflito e de persuasão o sequestro de pessoas. A manutenção dessas pessoas como moeda de troca, de barganha, e por si só já violando todas as regras fundamentais e básicas do conflito. Portanto, Israel encontra-se numa posição absolutamente assimétrica e sem vantagem alguma frente ao direito internacional, pois Israel, sim, é um Estado. Israel, sim, está obrigada frente às normas internacionais. Pode, sim, ser punida internacionalmente, assim como os seus dirigentes, por violações às normas de direitos humanos e direito humanitário. De outro lado, nós temos um ator que não se sabe a posição em que se encontra, em que tipo de ator no sistema internacional ele é neste momento e como nós podemos responsabilizá-lo. Portanto, é uma comparação grosseira, mas talvez necessária. Nós temos um Estado que pode ser punido internacionalmente e nós temos um ator, que seja ele um partido político ou não, dentro de uma determinada região, nesse caso a faixa de Gaza, que pode não ser aplicável a ele as regras da Convenção de Genebra, por ser um grupo terrorista, um grupo criminoso. As ações do Hamas são criminosas. Vou aproveitar a sua presença aqui para te transferir aquela que é uma das grandes interrogações nesse momento, nesse segundo dia do confronto, que é o que permitiu que isso acontecesse. Porque as informações são todas ainda muito preliminares, claro, mas de acordo com aquilo que já se levantou até agora, queria as suas impressões. Porque muito se fala sobre a força militar de Israel, o exército israelense sempre foi elogiado, a tecnologia de Israel também sempre muito elogiada. E mesmo assim, vimos ontem uma ofensiva do Hamas, uma ofensiva que deve ter levado muito tempo de planejamento, uma entrada de terroristas do Hamas no território israelense, algo que pegou ao mundo de surpresa, não só as próprias forças israelenses, mas o mundo de surpresa. De acordo com aquilo que a gente já tem de informação, Eduardo, como é que você explicaria essa falha ocorrida? Na verdade, o que nós temos, Brown, é, obviamente, um momento perfeito que o Hamas encontrou para realizar este ataque. Temos que ter em mente que grupos terroristas visam sempre a desestabilização do Estado. Encontra-se hoje o Estado de Israel, o que pode ser bom ou ruim para o Benjamin Netanyahu, né? Esta ocorrência, esta tragédia, saber que a busca do Hamas é desestabilização do Estado e também propagandear a sua causa. Conseguiu as duas coisas. Resta saber neste momento de que forma isso impactará o governo Netanyahu. Por quê? Porque realmente é uma falha dos serviços de inteligência, é uma falha do sistema de segurança e defesa. No momento em que havia um conflito político interno entre as forças de defesa e o poder executivo, principalmente de Benjamin Netanyahu. Ou seja, neste momento, sabemos que isso enfraquece muito a posição de Benjamin Netanyahu, mas que, se for hábil politicamente, poderá utilizar isso para agregar o povo israelense. Não podemos esquecer do 11 de setembro, onde o presidente George Bush estava nos índices mínimos de aprovação quando vêm os ataques terroristas. Ele aglutina a população em nome de uma causa comum. E isso faz com que a sua popularidade aumente. Se Benjamin Netanyahu for hábil politicamente, poderá utilizar isso. Mas, obviamente, isso é uma mácula na sua administração, em termos de segurança
e coordenação política, o que fatalmente trará suas consequências. Favale, mais uma pergunta. Claro que sim. A gente olhando agora para o panorama político, obviamente que a gente olha para as vítimas, olha para a condição do exército, que inclusive na condição de Israel tem de lidar com essa hipótese que se torna cada vez mais sólida de prisioneiros de guerra. Isso é um complicador em qualquer cenário de guerra, porque estende o conflito para dias, semanas, meses e anos. A gente já viu isso em diferentes palcos, mas eu queria agora olhar um pouco mais amplamente, Eduardo, para a situação do Benjamin Netanyahu, que até dias atrás, semanas atrás, estava numa corda bamba dentro do Knesset. Ele não é uma unanimidade nem dentro do Likud, o partido mais proeminente dentro de Israel, em toda a sua história, em toda a sua recente história. Não é, muito menos, uma unanimidade dentro da população, mas na tua análise, o quanto ele sai fortalecido na figura de chefe de Estado, que foi à televisão pelo menos 3 vezes para dizer: acalmem-se, vocês estão protegidos, cidadãos, e observem o que vai ser essa contra-resposta. Queria pegar o que você falava agora há pouco do terrorismo, porque o terrorismo ele tem a vítima e tem o alvo, não são as mesmas pessoas. As vítimas foram aquelas mortas pelos bombardeios dos foguetes do Hamas, mas o terrorismo tem essa missão de espalhar o medo e criar uma insegurança na população, tentando desmontar aquele chefe de Estado que, num inconsciente coletivo, começa a ser visto como aquele que não nos protegeu. Essa resposta imediata do Benjamin Netanyahu, que fala em vingança, estou repetindo a palavra dele, no estado que ele estava aí meio cambaleante no cargo, como é que você acha que ele vai sair na ordem do dia? Favale, na verdade, o Benjamin Netanyahu ele está seguindo a cartilha do estadista em momentos de crise, né? O discurso dele é um discurso para a população, mas ao olhar nas entrelinhas das palavras do Netanyahu, ele está fazendo um discurso para os liquidistas, para angariar o apoio necessário. Quando o Knesset ele fragiliza a posição do Benjamin Netanyahu, ele tem que trazê-los para si. E neste momento, o seu discurso é, sim, de uma organização nacional, de uma união da população, mas principalmente ele está dando um recado aos liquidistas, ele está dando um recado ao Knesset. Este é o momento de deixarmos ao largo, deixarmos de lado as nossas diferenças. Resolvemos isso depois. Momento de nos unirmos. Fomos atacados. E como você bem falou, Favale, o terrorismo ele tem suas vítimas, mas ele tem o seu alvo. O alvo é o Estado de Israel. As vítimas, nesse momento, e isso pode ser muito importante para o direito internacional, não é o civil israelense. A vítima é a humanidade. Quero agradecer muito aqui ao Eduardo Saldanha, que é doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais. Também esteve conosco aqui na sequência dessa cobertura especial na Jovem Pan. Obrigado, Eduardo, pela sua presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos todos. Uma boa tarde. Boa tarde, Brown. Obrigado, Favale.